Vamos para a palavra então? Vamos lá? Gênesis 2,15. Lembraram de trazer ferramenta para o instrumento de trabalho? Quem lembrou de trazer? Quem lembrou de trazer? O resto não trabalha? Como é que é? Hã? Ah, esses irmãos de pouca fé. Esses irmãos de pouca fé. Quem está desempregado trouxe a carteira de trabalho? É digital. Trouxe, mas trouxeram? Telefone? É. Ah, vocês estão me dando volta, né? Vamos lá então. Vamos orar. Pai, nós oramos. Queremos agora ouvir da Tua palavra. Senhor, nos ajuda a entender a Tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ver. Abre os nossos ouvidos para que possamos entender, Senhor. Abre o nosso coração. Arranca, Senhor, as escamas de nossos olhos, para que possamos, Senhor, compreender o Teu Evangelho, Pai. Tu disseste na Tua palavra, ouvindo alguém o Evangelho do Reino e não entendendo, vem as aves dos céus e roubam a semente. Senhor, que a semente do Teu Evangelho não seja roubada de nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. Antes da palavra, eu vou fazer uma pergunta que não é bíblica, não está na Bíblia. É uma pergunta de conhecimentos gerais. É uma pergunta que eu quero ver se você conhece mesmo o seu pastor. Essa eu quero ver se você sabe responder. A pastora deve saber, acho eu que sabe. Profissionalmente, o que o pastor Fernando é profissionalmente? Fora piscina e fora marcenaria? Hã? Teólogo? Não, a teologia não é profissão, isso não conta. Vamos lá, profissionalmente, tem até carteira de profissional. Ah, olha a dupla Mairi, acertaram aí, ó. Eu sou gráfico de profissão. A gente estudava numa escola lá em Porto Alegre. E a escola, ela dava um curso profissionalizante durante os 3 últimos anos do ensino fundamental, 6º, 7º e 8º ano. A gente fazia um curso profissionalizante, ela oferecia uma cartela de profissões. Tinha tornearia, tinha gráfica, tinha marcenaria, tinha serralheria, tinha outras profissões lá. Então 2 dos meus irmãos fizeram marcenaria, outro fez tornearia e eu fiz gráfica. Então eu me formei com 15 anos, eu já era profissional em artes gráficas, né? Isso há 47 anos atrás, né? Os equipamentos que eu trabalhava naquela época, acho que já nem existe mais. Acho que não existe mais. Mas profissionalmente, eu sou gráfico. E hoje as gráficas são tudo computadorizadas, né? O que facilita. Cada vez que alguém diz assim, pastor, eu fiz aqui um convite, eu fiz aqui um banner, daí eu olho, meus olhos caem em cima, eu já enxergo o que está torto, o que está errado, o que está fora de não está certinho, o que tem letra que está errada, o que está escrito errado, meus olhos de gráfico batem em cima assim de Jesus amado. E aí, tem que trocar isso, isso e isso. Mas vamos lá então. Gênesis 2,15. O que diz lá? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Amém? Pergunta bíblica: o trabalho é bênção ou é maldição? Quem acha que o trabalho é maldição? Levanta a mão. Quem acha que o trabalho é bênção? Levanta a mão. Muito bem. O trabalho veio antes ou depois da queda do homem? Depois. Quem acha que veio depois, levanta a mão. Quem acha que veio antes, levanta a mão. Quem levantou a mão dizendo que foi antes, acertou. Olha, da onde? Semana passada nós lemos um texto no capítulo 3 de Gênesis sobre a queda do homem. Amém? Vocês lembram? Lembram 3 tipos de obediência? Adão, Saul e Jesus. A obediência do homem foi nula nenhuma. E nós lemos Gênesis 3:24, que falava da queda do homem. O trabalho já existia antes da queda do homem. Gênesis 2:15, se a gente fosse ler todo o texto, quer ver?
2,15, ó. Deus fez o homem, capítulo 2, Deus fez o homem, e Deus colocou o homem no jardim, e depois que Deus colocou o homem no jardim, Deus disse para o homem essas palavras que a gente leu ali, ó. E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Isso é trabalho ou não? É trabalho. Então, o trabalho já existia antes da queda do homem. Antes do homem cair, antes do homem pecar, antes do homem perder a comunhão com Deus, o Senhor já deu ao homem um trabalho para ele exercer. E o trabalho que Deus deu ao homem e que vem sobre o homem como uma bênção. O que mudou depois de Deus colocar o homem no Éden e depois da queda do homem? O que muda? Quem é que sabe? Sobre o trabalho. Referente a trabalho, o que muda? De antes e depois da queda. Antes era só cuidar, depois é para comer o pão. Antes era trabalhar, mas não tinha assim, eu tenho que trabalhar feito um animal. Depois da queda, o homem precisava trabalhar, porque do trabalho viria o seu sustento. Amém? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. O homem continuou cultivando a terra, trabalhando a terra, cuidando da terra, mas também tinha um outro agravante. Por quê? Porque até antes da queda do homem, a terra só produzia o que era plantado. O que plantava, ela produzia. Depois da queda do homem, o que a terra passou a produzir? Espinho, cabra, erva daninha. Então o trabalho agora do homem passou a ser maior, porque ele tinha que cultivar a terra, cuidar da terra, evitar as ervas daninhas. O trabalho do homem se tornou um pouco mais pesado, mas o trabalho continua sendo bênção na nossa vida. Amém? Os irmãos já veem, trabalho é bênção, irmão. Espere, não foge do trabalho. O trabalho é bênção. O trabalho vem a nós como forma de Deus prover o nosso sustento. Na Bíblia só tem uma tribo, um povo que Deus não permitiu que trabalhasse. A gente vai entrar nisso aí depois. Que Deus não deu para eles um trabalho. A função deles não era trabalhar. Mas Deus deu outras responsabilidades a eles. Mas até a gente chegar lá, a gente vai ver. Então Deus estabeleceu o trabalho. O trabalho não é um castigo. O trabalho não é para ser ruim, não é para ser pesado, não é para ser problema, não é para ser fonte de estresse. O trabalho é a forma que Deus nos deu para que a gente tivesse provisão, para que a gente tivesse sustento, para que a gente pudesse ver as nossas necessidades supridas. Muito mais ainda quando esse trabalho está debaixo da bênção de Deus. Amém? Muito mais ainda quando esse trabalho está debaixo da bênção de Deus. A palavra de Deus, ela nunca condenou o trabalho. Nunca. Mas ela condena a preguiça. A preguiça ela condena. Quer ver só? Provérbios 6:6. Provérbios 6, versos 6 ao 11. Vamos lá. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Nós vamos até o 11. Um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, quer dizer, cochilar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como um meliante e a tua necessidade como um homem armado. Eita! Então Deus está dizendo,
Se você é preguiçoso, você está com um problema no reino de Deus. O reino de Deus, a palavra do Senhor condena o preguiçoso. Ah, mas hoje eu não vou plantar, mas hoje eu não vou fazer, mas hoje não dá, eu não vou limpar, mas uma coisa é você descansar, porque você trabalhou a semana inteira, daí um dia você levanta mais tarde, ou no sábado, domingo você descansa, mas descansar de segunda a segunda, daí já fugiu da meta e do propósito do descanso. A palavra de Deus, ela condena. Olha para a formiga, ninguém domina, ninguém manda, não tem general, não tem ninguém para dizer para ela, mas ela sabe que ela tem que prover e suprir, porque vai chegar no inverno, e no inverno ela não vai poder colher, ela não vai ter alimento, ela vai se esconder no seu abrigo, e lá ela vai ter todo o alimento que ela precisa. Então a gente vê irmãos, a gente que trabalha com projeto social, a gente tem que arrumar assim um equilíbrio entre você abençoar alguém que precisa e você manter o preguiçoso. Até com silêncio, né? A gente tem que encontrar um limite, encontrar um equilíbrio entre você abençoar alguém que está passando por uma crise, que está passando por uma dificuldade, que está passando por uma condição difícil, da qual todos nós estamos sujeitos a acontecer. Todos nós podemos passar por um momento em que vai faltar alimento, que vai faltar dificuldade. Eu já passei isso. Todos nós podemos precisar no momento que uma mão se estenda, que uma mão nos socorre. Mas a gente precisa entender que se a gente vai a Cristo, se a gente vai ao Senhor, chega uma hora que Jesus vai dizer: tá, preguiçoso, e quando é que tu vai trabalhar? Quando é que tu vai botar um trabalho nesse corpo? Tá na hora. Vai fazer alguma coisa. E você sabe que isso está no Antigo Testamento, está lá nas palavras de Salomão, no livro de Provérbios, mas você diz: pastor, o senhor quer um texto do Antigo Testamento. Então vamos ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento fala sobre trabalho. 2 Tessalonicenses 3:10. Vamos ler 10, 11 e 12. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, e esses tais, porém, mandamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então o que acontecia? A igreja vivia em comunidade, todos juntos, todos traziam a contribuição, todos ajudavam e todos comiam. Mas o que o apóstolo Paulo percebeu? Que algumas pessoas era muito bom e muito fácil. Você está num lugar, querido, onde o alimento é abundante, onde tudo é abundante e onde não há necessidade de esforço, onde poucos ajudam, mas muitos comem. Poucos ajudam e muitos comem. Então eles perceberam que na igreja, no reino de Deus, onde o evangelho era pregado, eles perceberam que algumas pessoas estavam fazendo da igreja um lugar preguiçoso, fazendo da comunidade de irmãos um lugar para se encostar, sabe? Para encostar, porque daí vai ter o almoço, vai ter o café, vai ter o lanche, vai ter a roupa, vai ter tudo o que precisa. Não precisava trabalhar, era bom demais. Aí os camaradas só engordando, o pessoal só ganhando peso, os outros lá trabalhando para trazer o alimento, Eu vou dizer para vocês, prover alimento para crente, só Jesus na causa. Não bebe, não fuma, mas come. Experimenta você fazer uma reserva num restaurante e dizer assim: um grupo de evangélico. Cara, o preço dobra. O preço dobra. Aí vou fazer um casamento. Quem quer? Vai ter cerveja? Não, ninguém bebe. Vai ter não. Mas quem é esse povo? O povo da igreja. Ixi, o preço dobra, porque esse povo come assim, parece cupim, quando estiver pela frente. Vai demorando até as paredes.
Então você imagina uma grande comunidade, onde você bota lá 5, 6 homens com uns 3 adolescentes, pronto, já comeu tudo. Já acabou, adolescente. Tu come bastante lá, Wesley? Wesley, tu come bastante? Passa a noite comendo? É criança, a gente faz. Cara, a Hannah, a quarta de madrugada, meu Deus, essa menina come a noite inteira. Parece, ela faz um trilho assim entre o quarto e a cozinha. Come. A gente levanta de manhã, dá uma devastação assim. Então comia tudo que tinha para comer. E aí, se tivesse mais, comia mais. Então Paulo vê que precisava estabelecer regra. Se você quer comer, você tem que trabalhar. E essa é uma regra, irmão, que vale muito para a casa da gente. Vale muito para a casa da gente. Então, por exemplo, assim, ó, a Lavínia não vai trabalhar de carteira assinada, a Letícia, mas pode ajudar em casa, não pode ajudar? Tem coisas que podem fazer, que você não escapa, não vê também. Podem ajudar na vida da casa, lavar uma louça, não cair uma mão, ajudar a estender uma roupa, recolher uma roupa, enfim, atividades que podem ajudar no dia a dia, né? Mãe, deixa eu cozinhar hoje. Tu cozinha, amigo? Não? Tá na hora, né? Tem que aprender, fazer, né? Você sabe que na vida da gente, ó, pai e mãe devem ensinar os filhos a cozinhar, a fazer a vida do lar. Eu saí de casa, eu tinha 20 anos, quase 20 anos, quando eu saí de casa. A gente casou, eu tinha 22 anos, 2 anos a gente começou a namorar. A gente começou a namorar em maio. E antes do fim de setembro eu fui embora para Santo Ângelo, de Porto Alegre para Santo Ângelo. A gente estava namorando há 4 meses. Meu pai jurava que eu não ia, porque fazia 4 meses que eu estava namorando, ele achou que deve estar muito apaixonado, ele não vai embora. E fui, com a graça de Deus, com o apoio da pastora, eu fui para Santo Ângelo. E aí virou para cá, virou para lá e fui morar sozinho. Primeiro morei numa pensão, depois morei numa outra pensão, e depois eu aluguei uma casa pequenininha, assim, era 4, cozinha e banheiro. Bem na frente da igreja surgiu uma casinha, eu morava sozinho, né? Eu cozinhava, limpava, todo cuidava da vida doméstica. Agora eu fico pensando, se eu não soubesse cozinhar, se eu não soubesse da vida do lar, eu ia morrer de fome. Eu ia, sei lá, passar trabalho, você precisa trocar um botão, você precisa limpar uma casa, cozinhar uma comida. Eu comia demais, era arroz com sardinha. Era segunda a sexta, arroz com sardinha. Quando não recebia um convite para almoçar, senão era arroz com sardinha, massa com sardinha. Era fácil de fazer, só tinha uma panela, e era o que eu comia, bem faceiro. Era o que eu comia. Mas, agora, você fica pensando aí, vocês que querem estudar um dia, vão para algum lugar, e aí vão fazer o quê? Vão viver de iFood? Vão viver de... Entende? É bom você saber, faz bem para a sua vida, né? Renan, cozinha, Renan? O homem que casa nem é homem, é seu anjo. O homem que cozinha é uma machado de Deus, assim, ó. A mulher que casa com um cara que cozinha. Cadê os homens que cozinham aqui? Deixa eu ver. Olha aí, ó. Essas mulheres não passam fome. Quando ela não pode cozinhar, o marido vai lá e enfrenta a cozinha e faz aquelas comidas gostosas. Agora, se vai casar e a mulher não gosta de cozinha e o marido também não, vão morrer de fome os dois, vão ficar se olhando um com o outro, e aí o que é que vamos comer hoje? E aí não tem dinheiro para comer fora, e aí? Não dá, né? Tem que saber, tem que aprender, mas vamos à palavra. Então Paulo diz assim, ó, tem que trabalhar. Você quer comer, você tem que trabalhar. Quem não trabalha não come. Ele vai estabelecendo regras, irmãos. Mas o trabalho não é uma coisa que é ruim, que é prejudicial. Agora, eu falei antes sobre uma classe de pessoas na Bíblia que elas não precisavam trabalhar. Porque Deus estabeleceu, está lá na lei de Deus, que os sacerdotes, os levitas, eles não trabalhavam. A função deles, quando foi dividido toda a herança de cada tribo, das 12 tribos, Deus deu uma herança para cada uma delas. Cada tribo foi enviada para um lugar, para uma região. A palavra de Deus diz assim, que quando chegou, tinha uma região que viviam os gigantes. E nenhuma tribo queria ir para lá. Todas escolheram outros lugares. E aí, Caleb
que tinha já 80 anos, Caleb chega para Josué na divisão das terras, e ele diz assim: não, nós vamos lá para aquele lugar lá, que ninguém queria, porque tinha muitos gigantes. E ele diz: não, eu vou para lá, porque o Senhor vai comigo, o Senhor vai me dar essa terra. E ele, com 80 anos, ele disse: não, a minha força, o meu desejo, a minha vontade de lutar, de guerrear, de vencer os inimigos, é igual quando eu tinha 20 anos, já pensou? É igual quando eu tinha 20 anos, eu vou lá e a gente vai tomar essa terra. E a tribo, então, de Caleb vai para esse lugar. Mas teve uma tribo que Deus disse assim: não, a herança de vocês não é a terra, não é uma propriedade, não são bens, a herança de vocês sou eu sou a herança de vocês, eu vou ser a herança de vocês. Então a tribo de Levi e os descendentes de Arão, que seriam sacerdotes, eles não podiam trabalhar. A função deles era somente em torno do tabernáculo. Os sacerdotes, que eram responsáveis por todo o culto, vamos dizer assim, todo o sacrifício, tudo que era realizado de culto, as ofertas, os rituais, tudo que faziam eram os sacerdotes. E quem ajudava os sacerdotes eram os levitas. Hoje as pessoas dizem que levita é quem canta. Eles também cantavam, mas a função dos levitas era muito abrangente. Tudo que envolvia, vamos dizer aqui, tudo que envolve aqui: quem limpa, quem organiza, quem prepara a ceia, quem canta, quem faz todo esse outro trabalho de logística, são os levitas. Quem traz a palavra, quem dirige o culto, quem libera a palavra é o sacerdote. Vamos traduzir assim para o nosso dia a dia, para você entender. Então os levitas, eles não trabalhavam, porque toda a função deles era dia após dia no tabernáculo. Então tinha turnos de adoração, 24 horas, com turnos de cantores, de músicos. Eram várias coisas que aconteciam no templo. E aí tinham aqueles que auxiliavam o sacerdote, que forneciam para o sacerdote tudo o que ele precisava, porque ele não se contaminava com outras coisas. Quando veio a igreja, e os apóstolos, eles estavam envolvidos em toda essa coisa de alimentar um, de cuidar outro, de não sei o que, tudo era eles. Então chegou uma hora que eles viram que não era possível eles cuidarem de todas essas coisas e ainda da administração da palavra. Então eles estabeleceram o quê? Ao invés agora dos levitas, surge quem? Os diáconos, as diaconisas, que eram responsáveis por essas coisas, e eles então se dedicariam à palavra e à oração. Amém? Agora, para você entender, eu tenho um texto aqui, mas é muito grande, então você anota aí, para você ler em casa, tá? Anota aí, não trouxe nada para anotar? Anota aí, anota no celular, num bloco aí de notas. Eu vou dar o texto, você procura em casa, e eu vou dar só um resumo, tá? Então, olha aqui, ó, Números 18, 20 e 21, fala da tribo de Levi e de como era o sustento dos levitas, tá? Depois, anotou? Números 18, 20 e 21. Depois, Números 18, verso 9 ao 15 e 18 ao 19. Anotou aí? Anotou direitinho aí? Números 18, verso 9 ao 15 e do 18 ao 19. Se vocês têm no celular, marca lá, põe uma cor diferente. Tá? O que diz esse texto aqui? Ó? Presta atenção, vou dar um resumo, para não ler tudo isso, é muita coisa. O sustento dos levitas. Os levitas, que eram responsáveis pelas tarefas do templo, não tinham direito a terras. Eles recebiam de todo o dízimo que era trazido, era entregue aos levitas, e os levitas, do dízimo que eles recebiam, eles davam o dízimo aos sacerdotes. Outra coisa, do sustento dos sacerdotes, de tudo que era trazido para sacrifício, os sacerdotes, eles recebiam uma parte desse sacrifício. Então, por exemplo, nas primícias, eles
eles tinham direito a uma parte dos alimentos. No sacrifício eles tinham direito a uma parte da carne. Eles tinham direito a essa parte, além do dízimo que eles recebiam dos levitas. Então, até a palavra fala assim, que não no Novo Testamento, ela coloca que o que está no templo do templo deve ser alimentado. Isso está no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Você entendeu? Então, a única tribo que Deus disse que não tinha que trabalhar no meio secular não eram pastores, não eram pescadores, não eram marceneiros, não eram carpinteiros. A única função deles era cuidar do templo. Não é que não faziam nada. A única função deles era trabalhar nas coisas do templo, não trabalhar fora para ter um sustento. Você entendeu ou não entendeu? Amém? Quem entendeu? Entendeu? Então tá. Agora, de quem é a responsabilidade de sustentar o lar? Do homem ou da mulher? Do homem. Onde está na Bíblia escrito isso? Na queda do homem, Deus diz: o suor teu rosto comerás o teu pão. Deus não disse isso para a mulher. Para a mulher, Deus disse assim: agora a tua vontade será para o teu marido. E para o homem, Deus diz: agora do suor teu rosto comerás o teu pão. Ao longo desses 38 anos a fazer, agora na semana que vem, de casamento, em várias situações eu tive que trabalhar secularmente, além de ser pastor, em várias situações. Eu trabalhei em gráfica, eu trabalhei como pintor, cheguei a ser o melhor pintor de uma cidade ali perto de General Câmara. Hoje eu trabalho com piscina, eu trabalho com marcenaria, estou fazendo essa transição assim, enquanto Deus vai deixando. Mas todas as vezes que foi preciso trabalhar, porque não houve outro meio a não ser o trabalho secular, e eu me lembro que desde a primeira vez que houve essa necessidade, então nós conversamos e a pastora disse assim: não, Fernando, então faz assim, ó, você fica cuidando da igreja e eu vou trabalhar. Eu disse: não, senhora. A Bíblia diz que quem tem que trabalhar é o homem, quem tem que sustentar é o homem. Enquanto eu puder trazer o sustento, gerar o sustento, sem que precise trabalhar, vai ser assim: você fica e eu vou trabalhar. Ia ser maravilhoso, né? Eu ficar em casa me coçando e a mulher sair para trabalhar, né? Não dá, né? Não vale isso, né? Aí não dá. Então a gente, sempre que houve essa necessidade, porque Deus deu essa responsabilidade, pronto. Você quer ver que está escrito, além dessa palavra de Gênesis, que Deus diz para o homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Em Efésios 5, 28, Efésios 5, 28 e 29, ele diz assim, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Marido, vocês amam as suas mulheres? Sim. Está forte, né? Como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, assim, uma palavra que diga declaradamente: homem, você tem que trabalhar, você é responsável. Temos esses dois textos. Mas a palavra de Deus, ela coloca o homem como posição de liderança. Eu sei que a gente está num tempo, irmãos, que é muito complicado falar de homem em posição de liderança, porque sempre tem alguma feminista dizendo: eu não dependo de homem, eu não dependo de macho, eu não sei o quê. Mas vamos ver o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que sempre Deus colocou o homem como uma posição de liderança. Quando a mulher de Sansão a mãe de Sansão ficou grávida e ela conta para o marido diz assim: não, quem falou contigo? Foi um anjo. Não, então ele tem que falar comigo. Ele tem que falar comigo. Esse anjo vai ter que vir falar comigo, porque ele tem que falar comigo, não é com você. Aí passam os dias, o anjo vem, se apresenta,
E então ele fala, o pai fala, como vai ser esse menino? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que cuidar dele? Como que ele precisa ser criado? Porque Sansão veio debaixo de uma promessa de Deus, de uma palavra de Deus, debaixo de um pacto chamado de Nazireu, onde incluíam várias coisas, não podia cortar o cabelo, não podia tomar vinho, não podia comer uva, não podia fazer várias coisas. Então ele precisava ter cuidado em como criar esse menino, e o anjo então veio e falou com o pai. Quando a prima de Maria, Isabel, estava grávida, ficou grávida, e também o anjo veio e disse, o nome do menino vai ser tal, e ele ficou bravo e tal, não, tem que falar comigo. Daí o anjo vem e se apresenta para Zacarias, se não me engano o nome, Zacarias. E aí Zacarias, o anjo disse para ele, por que você duvidou? Fui eu que falei sim. E agora, porque você duvidou, o que acontece com Zacarias? Fica mudo. Porque o nome do menino seria João. E na Bíblia, irmãos, assim, o nome era sempre dado o nome de um parente. Era de homenagem a alguém. Então lá em casa, vê como a gente tinha parente, irmão. Lá em casa são 7 filhos. Um já foi, já partiu. 7 filhos, e o nosso nome é tudo composto. 2 nomes, Luiz, Fernando, Carlos, José, Mário, Augusto, todos nós é nome composto. E a mãe botava em homenagem aos primos, compadre, comadre, os parentes. Veja como tinha compadre e comadre, que eram 7 filhos dele, nome composto para todo mundo, e acho que sobrou algum parente de fora. Mas era uma homenagem que era dada a alguém, você está entendendo? Agora, na Bíblia, era uma homenagem que era dada, e não tinha ninguém com o nome de João na família de Isabel. E nem na família de Zacarias. Então o menino nasceu, daí eles levam para ser apresentado no templo. E chegou lá no templo, na hora de apresentar o menino, hoje, para a gente fazer a apresentação de uma criança, o casal tem que trazer o registro de nascimento. Mas naquele tempo o nome era dado no ritual de apresentação ao Senhor. E aí perguntaram, como vai ser o nome do menino? E aí Zacarias, que estava mudo todo esse tempo, porque ele havia duvidado do que o Senhor havia falado, ele abre a boca e diz, vai ser João o nome do menino. E aí ele começa a falar normalmente. Mas Deus sempre deu ao homem uma posição de liderança. É a responsabilidade do homem ser o provedor, de gerar o sustento. Eu sei que hoje, com o estilo de vida que a gente vive, irmão, às vezes o homem não dá conta. Às vezes o homem não dá conta. Porque eu quero um carro tal. Eu quero uma casa não sei o quê. Eu quero ter um sofá que dá para ocupar a família inteira. Eu quero não sei o quê. Aí, quanto mais a gente vai aspirando coisas, tudo isso tem um preço. E às vezes o homem não dá conta, né? Mas o meu trabalho dá só para comprar um Gol vermelho. Não, mas eu quero um Honda Civic. Eu quero uma Ferrari. Aí o cara não dá conta. Aí a mulher vai trabalhar junto para dar conta de ter aquilo que eles tanto querem. E quanto mais a gente quer, irmãos, mais a gente tem que trabalhar. Quanto mais a gente quer, mais a gente tem que trabalhar. Você termina de pagar um carro, já compra outro, já fica endividado de novo, e passa a vida pagando o carro, a vida vai indo, e cada vez vai aumentando, e cada vez você tem que trabalhar mais, porque daí os filhos precisam, porque vai para a faculdade, os filhos vão crescendo, você acha que vai ter sucesso, e vai tendo cada vez mais gasto, e quando fala em casamento, então os pais ficam nervosos, que tem que dar festa de casamento, que não sei o quê, e misericórdia. Mas quem não chegar nessa fase mais na hora, qualquer hora você tomar de surpresa. Já pensou, Rafael? Marinha vai casar? Mamãe, eu vou casar. Bah! Vou ter que contar, né? Não é fácil. Tu também vai, viu, Letícia? Mas Deus deu essa responsabilidade para o homem. E eu vou encerrar, querido, falando sobre o que a palavra de Deus fala no sentido de ser bênção no trabalho. No Salmo 128, 1 e 2, ela diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Feliz serás e te irá bem. Eclesiastes 5,19 diz assim: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhes deu o poder delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Trabalhar, gozar do seu trabalho, ver a provisão do seu trabalho, o resultado do seu trabalho e poder ver que Deus o abençoou. Quando o povo de Israel foi entrar na terra de Canaã, Deus disse assim: eu vou colocar vocês numa terra fértil. Tudo que vocês plantarem, vocês vão colher. Mas, quando vocês estiverem lá, e quando vocês estiverem realizando as colheitas, e vocês estiverem vivendo da provisão que eu vou dar, nunca digam: foi a força do meu braço que fez isso. Porque quem deu a eles a graça, o privilégio de trabalhar e de comer do fruto do seu trabalho, foi Deus. Você entende assim, você pode ter habilidades, você pode ter força, você pode ter sabedoria, você pode ter capacidade, mas tudo isso que você tem não é teu, de ti mesmo. Isso foi Deus que te deu. Se você levanta toda segunda-feira para ir trabalhar, e vai trabalhar de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, e lá no teu trabalho Deus te dá habilidades, Deus te dá sabedoria, Deus te dá entendimento, você tem resposta, você tem solução, você consegue vender, bater metas, construir, fabricar, inventar, criar, enfim, ir bem naquilo que você está fazendo. Entenda, não foi a força do teu braço que fez isso, foi o Senhor que te deu graça. Foi o Senhor quem te abençoou, foi o Senhor que te deu habilidade, foi o Senhor que te deu sabedoria, e foi o Senhor quem te deu a oportunidade de você chegar, de conquistar as promoções, as coisas que você vem conquistando como resultado do seu trabalho. A palavra de Deus ela diz assim: eu fui moço e agora sou velho, sou idoso, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando as coisas estiverem apertadas na sua vida, quando você estiver em situação de aperto, de dificuldade financeira, lembre de orar essa palavra: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado. Você é justo? Eu sou justo, pastor, eu sou de Cristo, enfim, amém. Então, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, nem os seus filhos a mendigar o pão. Lembre de orar sobre isso, amém? O que mais que a palavra de Deus nos fala? Muito bem, o trabalho é bênção, mas pastor, o meu patrão, o meu encarregado, aquele homem é um demônio na terra, o senhor não sabe. Aquela empresa, pastor, não é uma empresa, aquilo lá é um filial do inferno. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu tenho que agir? Eu sou crente, o meu patrão, o meu encarregado, a pessoa que é meu líder, a pessoa que me lidera, pastor, é endemoniado, bate couro de semana a semana, a pessoa não presta, a pessoa é ruim. Como é que eu tenho que agir? Abençoar. Abençoar, o que mais? Só abençoar? Vamos ver o que diz a Bíblia. Colossenses 3, 22 a 24. Quem me diz a palavra? Último texto. Colossenses 3, 22 a 24. Vós servos. Quem é o servo? É o que trabalha. Se você não é patrão, que nem o Maurício, que nem eu, a Isabel diz aqui: bom, ser chefe, né? Tudo isso hora que vai, que não vai, serve. É bem assim, né? Mas tá. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. O encarregado é ruim, o chefe é ruim, o cara me atormenta, o cara me perturba. A Bíblia diz: obedeça em tudo. Obedeça em tudo. O que mais? Não
Não servindo só na aparência. Eu estou falando aqui, esse senhor na frente, depois ele me vira. Como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, não importa se o patrão é ruim, não importa se o cliente é ruim. Eu não tenho patrão, mas eu tenho cliente ruim. Eu tenho cliente ruim. Não importa se o cliente é ruim. Não importa se você olha para o patrão e você diz que ele não merece. Ele é ruim, ele não merece. Eu vou boicotar ele, eu vou prejudicar ele. Nada disso importa. A palavra de Deus é assim: lembre-se, sirva como para o Senhor. Sirva como para o Senhor e não para o homem. Então assim, põe na cabeça. O cliente não merece. Nem você merece. Você sabia? O cliente não merece. O patrão é ruim. O encarregado é ruim. A pessoa com quem você trabalha é ruim. Mas você tem que trabalhar não como se fosse para aquela pessoa. Você tem que trabalhar como se fosse para Cristo. Para Cristo, irmão. Nada de fazer corpo mole. Para Cristo, nada de levar cabrito. Você sabe o que é levar cabrito? Essa é uma gíria do meu tempo. Quem sabe o que é levar cabrito? Levar cabrito é assim, Lá no lugar que você trabalha tem eles trabalham no hospital. Aí lá tem, sei lá, um monte de seringa. Eu vou levar para casa. Daí ela tem uma coleção de seringa em casa que ela traz de serviço. O outro lá trabalha no sei o que, daí traz o serviço. Não pede, não tem autorização, vai trazendo. Isso é levar cabrito. Então você não leva cabrito para casa. Você não logra a empresa, você não engana a empresa. Você trabalha como se fosse para o Senhor. E você vai trabalhar por excelência, fazendo o melhor do melhor, porque você está fazendo para Cristo. É para o Senhor. Mas o senhor não conhece meu patrão. Eu não posso não conhecer, não. Mas eu conheço você. E se você quer ser igual a Cristo, é assim que você tem que trabalhar. Você faz o melhor. Você não faz serviço meia boca. Você não faz serviço mal feito. Você não vai chegar na hora de fazer um curativo e vai meter álcool puro em cima de uma ferida. Porque o paciente é ruim. O paciente não presta. Vou meter aqui um álcool puro, 90 graus em cima da ferida, vai chorar e pular o resto da vida. Não, querido, você tem que lembrar que o que você está fazendo não é para a pessoa, você está fazendo para o Senhor. E mais essa palavra, que sabendo que recebereis do Senhor o galardão do que você faz. Ou seja, você está plantando e você vai colher. Quem sabe no momento você vai ser promovido. Que de alguma forma Deus vai te recompensar. Amém? De alguma forma Deus vai te recompensar. Então você que trabalha, faça o melhor. Você que cozinha em casa, eu vou fazer de qualquer jeito, vou jogar as coisas na panela. Eles têm fome, eles comem o que vier. Não, querido, faça o melhor que você pode. Na sua vida do lar, no seu trabalho, naquilo que você faz, faça o melhor. Deus está vendo, Deus vai te recompensar. Porque o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma bênção. O que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a arrumar um equilíbrio entre o quanto eu me dedico ao trabalho, o quanto eu me dedico à família e o quanto eu me dedico a Cristo. Arrumar um equilíbrio aqui. Porque se eu só trabalhar feito louco, porque agora eu quero ganhar dinheiro, vou trabalhar, tá? E a família, e a esposa, e os filhos, como é que fica? E a tua vida com Deus, como é que fica? Então você tem que arrumar um equilíbrio nisso, para
que o Senhor possa abençoar a tua vida em todas as áreas. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Depois da ceia, nós vamos orar por trabalho. E quem trouxe ferramenta, instrumento, vai colocar aqui na mesa. Depois que for liberado aqui a mesa, você vai colocar aqui. E a gente vai orar. E quem trouxe a carteira de trabalho, seja digital ou não, coloca na mesa e nós vamos orar. Que o Senhor te dê bênção, te dê graça de você poder ser um instrumento de bênção no trabalho, ser um instrumento de bênção na sua vida. Vamos orar agora, querido. Que o Senhor nos dê graça da gente poder ser um cidadão de reino dentro do nosso ambiente de trabalho. Que você seja um funcionário, uma pessoa diferenciada. Uma pessoa diferenciada dentro daquele ambiente onde você está. Amém? Na escola, na faculdade, no trabalho, no seu convívio, que você possa ser uma pessoa cidadã do reino. Pai, nós oramos nessa noite. Ah, Senhor, tua palavra nos mostra que o trabalho é bênção, Senhor. Que o Senhor deu ao homem um trabalho antes dele sofrer a queda e de se distanciar de ti. O trabalho veio, Senhor, como provisão. O trabalho veio como uma forma do Senhor suprir, do Senhor prover o pão de cada dia, do Senhor prover o sustento para casa, para a família, para o lar. Deus, como nós precisamos nesse tempo nos levantar como cidadãos do reino, nos levantar como homens e mulheres de Cristo e podermos, Senhor, ter no trabalho a manifestação da tua provisão, a manifestação do teu sustento, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, nesse tempo a nos levantar diante de uma sociedade tão incrédula, diante de uma sociedade tão longe, distante de ti, Senhor. Que nós possamos nos levantar como cidadãos do reino e dissermos no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de escola, no nosso ambiente de faculdade, no lugar onde nós estamos inseridos e de onde o nosso sustento vem, que nós possamos nos levantar como cidadãos do reino, Senhor, e podemos ser um funcionário, uma pessoa, Senhor, diferenciada, homens e mulheres de palavra, homens e mulheres de honra, homens e mulheres dignas de todo respeito, Senhor. Que o Senhor nos ajude nesse tempo, que nós possamos ser cidadãos do reino, no lugar onde estamos inseridos, Senhor. Que sejamos, como tu disseste, sal e luz. Que sejamos, Senhor, um reflexo do teu reino, no lugar onde nós estamos, Senhor. Que nós aprendamos a servir como a ti, aprendamos a servir como a Cristo e não ao homem, Senhor. E que em tudo o que nós fizermos, o teu nome seja engrandecido, o teu nome seja exaltado, em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém.